Boa tarde, senhores e senhoras. Quem fala aqui é o Newton. Vou fazer uma apresentação rápida da moeda pessoal, focando na preocupação dos Estados Unidos e dos cartões de crédito por eles administrados, Visa, Credit Card, etc., com a evolução do Pix. E eu acredito que com esse meu projeto que eu apresentei ao Banco Central em 2002, que tenha contribuído fortemente para o Banco Central criar o Pix. Eu acredito que tenha sido forte inspiração, porque toda a metodologia, todos os procedimentos que eu estabeleci na criação da moeda pessoal foram adotados pelo Banco Central. Tá? Então, sobre a moeda pessoal, tenho a dizer para vocês o seguinte: foi realizado o depósito do pedido de patente desse evento em 22 de 2 de 2002 no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, recebendo o número INPI-PI 0200-609, estando protegido e enquadrando-se nas leis número 927996 e 960998. Bom, esse pedido de patente foi examinado 10 anos depois, emitiram um parecer sobre, e que demonstrou claramente para mim que eles não entenderam nada o que é a criação de uma moeda pessoal. Não entenderam. E, além do mais, uma crítica que eu fiz severa a eles foi de que o parecer que eles emitiram não é parecer, de acordo com os gramáticos conhecidos, né? Como Celso Cunha, Napoleão, e mesmo as normas da Presidência da República falam como deve ser feito um parecer, que tudo que você for comentar dentro do parecer tem que ter argumentações lógicas bem concisas, dizendo o porquê você não está concordando com aquelas ideias. Simplesmente jogaram uma porção de bobagem no parecer, suposto parecer, porque para mim não é um parecer, e contraria todas as regras da gramática brasileira. Então não é um parecer. Estou até hoje, então, esperando o parecer do NPI. E depois eu vou fazer um vídeo só com o parecer do NPI e o meu comentário, por que não é um parecer. Mas o mais importante, porque eu perdi o prazo de recorrer, mas eu até fiz, né, uma série de argumentações e tal, dizendo que não era parecer, que o prazo não era válido por isso. Mas caiu um raio aqui em casa e detonou o meu HD. E não quis fazer mais porque eu tinha os pareceres do Banco Central. Então, muito mais importante que o NPI é o Banco Central do Brasil, que analisou meu projeto em detalhes, exaustivamente. Aí eu digo para vocês o seguinte: e ainda solicitado exame desse invento ao Ministério da Fazenda, processo número 121.00002738, de 23 de 4 de 2012. Esse processo foi encaminhado ao Banco Central para análise. Tá? E eu também dei entrada no Banco Central. O Banco Central do Brasil, processo número 020 1145 311, de 26 de 4 de 2002. Bom, dito isso, vamos ver porque o Trump e os cartões de crédito estão com medo da moeda pessoal, ou seja, eu digo, Pix. Como eu já falei, eu considero o Pix uma moeda pessoal porque você próprio emite, né? Você mesmo diz que é o destinatário. Então, o Pix nada mais é do que uma moeda pessoal. Mas minha moeda pessoal é uma moeda virtual, essencialmente virtual. Mas ela pode ser materializada de que forma? Quando você emite um Pix, aí você recebe um recibo que você fez uma manifestação virtual, e essa manifestação virtual se concretizou, e eles mandam para você um comprovante físico de que aquela transação virtual foi materializada e foi realizada, né? Então,
A moeda pessoal, ela tem uma série de complexidades, porque foi idealizada para você, inclusive, transportar a sua moeda pessoal é, na mão, né, e passar para quem você quiser. Mas eu digo aqui na página 20 desse projeto que vocês estão vendo aí na frente, nada impede que a moeda pessoal seja totalmente virtual. E é essa versão virtual que foi e está sendo mais adotada, né? 100% adotada por enquanto. Sendo usada para garantir a segurança da transferência eletrônica de recursos financeiros, principalmente de grande volume de recursos financeiros, passando a ser chamada de moeda virtual ou simplesmente MV. Nesse caso, o cliente poderia, se assim desejasse, liberar os recursos financeiros imediatamente na conta desejada de qualquer banco ou emiti-la com senha, com a senha de vinculação. Eu criei mais um fator de segurança aqui, que normalmente não é usada, né? Você passa só a sua senha de entrada no sistema e depois confirma novamente com a sua senha a transação. E aqui eu lanço mais uma senha de vinculação, porque a senha de vinculação, ela, se eu for, vamos dizer que você passa 2 milhões para outra pessoa. Aí, para você ter certeza que a pessoa recebeu, você passa uma senha para outro meio de comunicação para ela, e ela vai no seu banco, no seu próprio banco, vê lá a moeda pessoal lá, esperando senha de vinculação. Aí você põe a senha e então a transação se completa, liberando dinheiro para sua conta. Isso é mais um fortalecimento da segurança dessas transações de alto volume. Então, essa parte eu queria chamar a atenção de vocês da moeda pessoal. O que eu vou falar com vocês agora, que é o mais importante? É a temeridade expressa aí por um documento do presidente, do excelentíssimo senhor presidente dos Estados Unidos, senhor Trump, de que o Banco Central do Brasil tem o Pix e que esse Pix está ameaçando, né, o reino dos cartões de crédito. Essa questão, nesse documento que vocês estão vendo à frente de vocês, eu debati isso e falei sobre isso em 2002, que a moeda pessoal ameaçaria o reino dos cartões de crédito, porque você pode fazer na moeda pessoal um parcelamento. Eu estou vendo que o Banco do Brasil está incrementando agora, nesse exato tempo, o parcelamento do Pix. Quer dizer, que você pode pagar alguma coisa com o Pix de forma parcelada. E o seu banco garante que aquele Pix projetado vai ser descontado, porque o banco está garantindo. Agora eu estou vendo um procedimento que os bancos estão fazendo, que ele te dá, vamos dizer, R$ 2.000 para você pagar de 10 vezes. Aí ele cobra já um juro de você por ter emprestado esses 2.000. Na minha ideia, não é assim. Na minha ideia, no meu projeto, você é o seguinte: você vai comprar uma televisão de R$ 2.000, você combina com o vendedor, ó, vou te pagar 10 vezes do Pix. 10 vezes do Pix. Ele aceita e aceita que você pague R$ 200 todo mês, em 10 vezes, sem juros, sem nada. Então, é uma transação entre o vendedor e o emitente do Pix. No caso que eu projetei da moeda pessoal. Então, é muito semelhante. Isso está tudo descrito dentro do meu projeto, apresentado no Banco Central. E eu já previa, né, que a moeda pessoal ameaçaria o reino dos cartões de crédito. E a intenção minha, quando eu criei, foi justamente isso. Porque quando eu comecei a pensar nesse assunto, em novembro de 2011, mais ou menos, 2001, quando eu comecei a pensar nisso mais ou menos novembro, setembro, por aí, de 2001, estava racionando, pensando, aí viajei de férias em janeiro, e lá no Rio de Janeiro, na praia de Ipanema, eu saquei como é que poderia fazer uma moeda pessoal. Fui para o NPI, pesquisei a beça e não vi nada no mundo semelhante ao que eu tinha pensado. Então eu comecei a
pensar, escrever como seria uma moeda pessoal, né? E então, eu vou ler para vocês aqui. Bom, mostrarei para vocês aqui, rapidamente. Vantagem em relação aos outros meios circulantes de moeda. Aí fala sobre papel moeda. Então, eu digo, entre outras coisas, a segurança de você poder emitir uma moeda pessoal. Você emite, né, através, no caso, como é hoje muito comum, a sua moeda pessoal, através do celular e transmite virtualmente para a pessoa, seu favorecido. Você não tem que carregar dinheiro. E a pessoa tem que ter conta no banco. Eu digo, inclusive, isso aqui, ó. É a prova de furtos, assalto ou sequestro, pois além das razões citadas anteriormente, o criminoso, para receber o fruto do roubo, do assalto ou do sequestro, sem vinculação, teria que fazer a vinculação à sua conta bancária. Como nenhum ladrão gosta de ser identificado, fica o furto, o assalto ou o sequestro inviável para a obtenção deste papel moeda. Então, o que está acontecendo aí? Na prática, né, é muito seguro, muito seguro. Mas tem uns aí ladrões muito espertinhos que faz uma transferência de Pix para um laranja, né? E a polícia invariavelmente descobre quem é o laranja e descobre quem foi que conversou para o cara ser laranja, pagar uma graninha e tal, e vai atrás e consegue pegar o gatuno, né? O ladrão. Bom, aqui nesse apresentação da papel moeda, as vantagens, né? As vantagens vocês estão vendo aí. O próprio Banco Central não vai precisar, através da Casa da Moeda, emitir mais tanto papel moeda físico, né? Porque a moeda se tornou virtual e hoje em dia a movimentação absurda, isso está previsto dentro do meu projeto, vocês podem, depois a gente vai ler com calma o meu projeto, e está previsto isso, quer dizer que as transações passariam paulatinamente a ganhar o apreço da população. E o que acontece hoje é justamente isso. Agora vamos ver. Eu falei sobre papel moeda, né? Aqui são duas páginas falando sobre aqui, ó, as vantagens da moeda pessoal em relação ao papel moeda corrente, né? Duas páginazinhas. Não vou perder tempo agora com isso. Agora vamos ver. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Cartão de crédito. Quais são as vantagens da moeda pessoal em relação ao cartão de crédito? Bom, eu digo claramente, o cliente não precisará temer mais que o seu cartão de crédito fosse clonado, pois não precisaria mais usá-lo. O cliente terá maior controle de sua conta financeira pessoal, não se deixando iludir com o crédito fácil. Ele não teria mais crédito, mas sim o papel moeda com lastro pessoal garantido, que é a própria representação do seu dinheiro guardado ou que venha a ter no seu banco. O lastro é chancelado pelo seu banco, portanto, representação de dinheiro vivo. O banco, ao lastrear este papel moeda, vinculou a ele o dinheiro corrente no país ou de outro país. Aí você vê, entende lá as bandeirinhas, né? Claramente expresso neste documento e jamais poderá desvinculá-lo. Isso acontece e toda vez que você vai emitir um Pix, fala lá, não pode voltar atrás. O banco não teria mais de utilizar as bandeiras dos cartões de crédito, nem pagar o uso deles. Portanto, quando lastra um papel moeda com lastro pessoal garantido a ser descontado em datas futuras, confie que o seu cliente terá aquele recurso naquelas datas futuras. Que eu estava falando com vocês, né? O primeiro, não pagar mais royalties para os cartões de crédito. São bilhões e bilhões de reais que vão embora com os royalties dos cartões de crédito, Visa, Mastercard, etc. Isso aí eu já estava prevendo que a gente ia dar uma pancada forte neles. E agora está o Trump lá chiando. Olha, eu tenho que ir porque eu vi tudo com antecedência. Se tiver dúvida do que eu estou falando, peça aí, eu já passei o número
do processo do Banco Central, peça lá o processo, que está justamente isso tudo aqui que eu estou lendo, está escrito no projeto que apresentou ao Banco Central. Repetindo, portanto, quando lastra um papel moeda com lastro pessoal garantido, a ser descontado em datas futuras, confie que o seu cliente terá aquele recurso naquelas datas futuras. Se o cliente não tiver os recursos em determinada data futura, cabe um contrato de empréstimo entre o cliente e seu banco, nesta referida data, mas que nada terá a ver com papel moeda com lastro pessoal garantido. E por esse serviço de lastreamento caberá uma taxa de serviço. Quer dizer, o banco pode cobrar uma taxa de serviço, mas não pode cobrar juros, porque você estabeleceu um contrato entre você e a pessoa que está lhe vendendo algo. Então, se a pessoa aceitou receber de 10 vezes, não cabe juros em cima dessas vontades dispersas, certo? Dessas vontades dispersas. Não cabe. Então, os bancos agora estão com essa esperteza de cobrar juros, de dar R$ 10.000 e para você pagar 10 vezes, mas te empresta antes, já vai cobrando juros nenhum. Então não é dessa forma que eu bolei o assunto. Então essa parte aqui do cartão de crédito, vocês entenderam, né? É porque não vai pagar royalties. O Pix faz com que o Brasil não precisa pagar royalties para os cartões de crédito. Estão levando prejuízo danado. Dizem que, aí vem uns comentários, que os bancos, por causa do Pix, estão levando prejuízo de bilhões e bilhões, 30, 40 bilhões de prejuízo num determinado ano. Porque não tem que pagar mais taxa para transferir dinheiro de um banco para outro, né? Então, eles ficam muito revoltados. Aí a terceira comparação que eu faço entre a moeda pessoal é o cheque, o uso do cheque, né? Então, eu falo claramente que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Pode ou não ter fundo. É completamente diferente do papel moeda pessoal garantido, pois este é a própria representação do dinheiro, sem o custo operacional da efeitura do dinheiro ou do talão de cheque, que requer papel de segurança, que requer a ida do cliente ao seu banco ou às máquinas eletrônicas, e se comparado com o cheque visado ou administrativo, não requer a ida ao banco. O trato administrativo e nem as assinaturas de funcionário do banco onde o cliente possui a conta. Existia uma burocracia, né, para você meter um cheque mais de maior valor e tal. Tudo isso já foi tudo superado, né? Então, o que eu teria de comentar com vocês seria basicamente isso. O Trump está com medo do Pix. E com razão. Fiz essa previsão em 2002 que a moeda pessoal estabeleceria uma nova forma de meio de pagamento e que esse meio de pagamento poderia substituir os cartões de crédito, como está acontecendo. Um abraço, tudo de bom.